Oi pessoal, eu sou o professor Hildo e vamos iniciar uma revisão sobre diversos parâmetros da metodologia do trabalho científico, que são bastante utilizados em nossa vida acadêmica e nos ajudam a organizar os nossos estudos, as nossas atividades dentro da academia. Vamos começar trabalhando conceitos de metodologia e ciência. Nesse sentido, a metodologia é entendida como um campo de conhecimento que ensina um caminho para chegarmos a um fim científico. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que a metodologia ela nos possibilita construir um percurso através de métodos e técnicas para sairmos de um determinado ponto de conhecimento e atingirmos um ponto mais avançado. Ou seja, sairmos do conhecimento empírico para o conhecimento científico. E nesse sentido, quando falamos de científico, precisamos também ter noção do que é ciência. Ciência é um conjunto de leis que tentam explicar determinados fenômenos até que apareçam outras leis que nos dão uma explicação mais completa. Em outras palavras, o que é que esse pequeno conceito está querendo nos mostrar? É que, para que façamos ciência, é preciso partirmos de um ponto de conhecimento aparente sobre um determinado objeto, que é o conhecimento empírico, e alcançarmos um conhecimento epistemológico. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso que seja instituído um método, várias etapas que vão sendo seguidas até chegarmos a um fim esperado, a um fim desejável. E, para isso, é aí que a metodologia entra como um elemento importante, porque ela nos possibilita a apresentação desses procedimentos que nós chamamos de método. E o que é que nós podemos entender como conhecimento? Aqui eu tenho um pequeno conceito de conhecimento, um conceito bem sintético, que nos diz: é uma relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Ou seja, para você considerar algo que seja definido como conhecimento, é preciso você realizar uma aproximação em nível de compreensão acerca de um determinado objeto ou determinado fenômeno. É você sair de um ponto X para um ponto 2x. É sair de um ponto aparente para um ponto sistematizado do saber acerca daquele objeto ou fenômeno. Entretanto, nós lidamos diariamente com diversos níveis de conhecimento. Por exemplo, o conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É o conhecimento do povo, é o conhecimento vulgar do senso comum, é aquele conhecimento que nós vamos mobilizando pelas nossas experiências cotidianas, é o que nós vamos mobilizando pelas nossas relações cotidianas com outras pessoas, com outros objetos, com outros fenômenos, que é o que a gente chama de conhecimento empírico. Não há necessidade de eu ir a uma universidade, a uma escola, para mobilizar esse conhecimento empírico. Porque ele é ametódico, ele é sistemático, voltando um pouco, ele é ametódico porque não requer que estabeleçamos o método para produzir esse conhecimento. Nós aprendemos nas relações casuais, em meio aos acertos e erros. Ele é sistemático porque não existe nenhum sistema para se produzir conhecimento empírico e é transmitido por nossas vivências coletivas. Por outro lado, o conhecimento científico apresenta um outro olhar, vai além do empírico, procurando conhecer, além do fenômeno, suas causas e suas leis. Ou seja, para produzir conhecimento científico, eu preciso enxergar para além daquilo que eu vejo no aparente. Eu preciso sair do imediato
e alcançar o campo do mediato, daquilo que resulta de uma mediação metodológica, epistemológica e teórica. Então, o resultado disso é que eu vou chamar de conhecimento científico. Como, por exemplo, se uma pessoa se apropria de determinados saberes acerca de ervas medicinais, e leva para laboratórios, usa várias técnicas disponibilizadas pela ciência, e no final produz uma essência, produz um creme, produz um perfume, produz uma colônia. Então, esse resultado foi resultado de quê? De um conhecimento científico, porque seguiu regras de demonstrações. É um conhecimento científico. O conhecimento científico, ele é histórico. Por exemplo, até a época da Renascença, por volta do século XVI, era tido como certo, era tido como geral, metódico e sistemático, resultado da demonstração e da experimentação. Ou seja, esse conceito aqui de conhecimento científico aplicava-se somente às ciências naturais, somente à biologia, à física, à matemática, à astronomia, aquelas ciências que lidam com os fenômenos da natureza, que são suscetíveis de serem levadas para laboratórios, e possibilitam experiências, possibilitam experimentações comprobatórias. Hoje, o conhecimento científico recente é diferente. Ciência não é a posse de verdades imutáveis, e sim a busca de constante de explicações e de soluções, de revisão e de reavaliação de seus resultados. O que eu estou querendo dizer é que hoje a ciência, ela não gera verdades absolutas, verdades intocáveis, Ela gera resultados, ela gera verdades, diria, momentâneas, até o ponto em que uma verdade começa a ser questionada, aí já vai-se em busca de outras verdades. Então, as verdades trazidas pelo conhecimento científico, elas estão sempre sendo reeditadas, estão sempre sendo renovadas, sobretudo no campo das ciências humanas. Uma vez que o que para mim pode ser verdade, para o outro pode não ser. Temos também um conhecimento filosófico, que é um campo de conhecimento que problematiza o que nós produzimos cientificamente, interroga. O conhecimento filosófico, ele nos possibilita interrogar o saber produzido. Ele nos possibilita interrogar o conhecimento produzido pelo homem, problematizar as questões que perpassam pelo campo da ética, por exemplo, tudo que perpassa pelo campo da ética, pelo campo da moral, que nós problematizamos, nós o estamos fazendo movido pelo conhecimento filosófico que possuímos. Busca o desvelamento do mistério, busca desvelar, desocultar aquilo que eu não estou compreendendo. É sempre o que busca a filosofia. Ela não busca provar nada, ela busca compreender o conhecimento humano. A filosofia procura refletir sobre os conhecimentos científicos adquiridos, procura compreender esses conhecimentos numa perspectiva filosófica. Então, é isto que o conhecimento filosófico nos possibilita, é gerar essas interrogações, as problematizações e as reflexões acerca do mistério, daquilo que nós não compreendemos no imediato. Temos também o conhecimento teológico, que é muito forte nas sociedades ocidentais e orientais. Aqui, esse conhecimento, ele também não é um conhecimento produzido em instituições educacionais, em instituições acadêmicas. É um conhecimento
construído, é um conhecimento mobilizado de forma subjetiva e que alcança também uma dimensão coletiva. Tá? É aquele que aceita, tá? que recomenda aceitar a explicação de alguém que já tenha desvendado o mistério, o que implica uma atitude de fé diante do conhecimento revelado. É o conhecimento que nos possibilita apenas crer para depois ver. É aquele que está fundamentado na fé, na força de uma crença, na força de uma religião. Aquele que nós explicamos as coisas, tá? Movidos pela força da fé, movidos pela força de nossa religião, de nossas crenças. E isso tudo acaba perpassando pelo campo da verdade. O que é a verdade? Todos querem estar com a verdade, porém ninguém é dono dela. É aquilo que eu falei ainda há pouco. A verdade não é absoluta, ela não é imutável. O que é verdade para mim pode não ser para você. Ou então, no âmbito da ciência, uma verdade hoje, ela pode ser refutada amanhã. Então, assim, a verdade ela vai sofrendo modificações, ela vai sendo reeditada. A verdade é o encontro da pessoa com o desvelamento, com o desocultamento. Quando nós conseguimos desocultar, desvelar, compreender um objeto ou um fenômeno, momentaneamente nós alcançamos uma verdade, sabendo-se que ela não é absoluta. A qualquer momento, ela pode ser jogada por terra e outras verdades virão. Nunca conhecemos toda a verdade. O objeto de conhecimento se revela, na maioria das vezes, parcialmente através de representações e imagens. Eu posso dizer que o homem é um ser simbólico. Ou seja, o homem, para se fazer compreender, ele precisa criar símbolos. Para dizer que eu sou um cristão, por exemplo, eu posso usar um crucifixo. Isso é um indicador de que eu sou cristão. Eu posso fazer representações, olhar para o outro e construir uma verdade sobre o outro. Mas aquela é a minha verdade, aquela é a imagem que eu tenho. Eu não posso torná-la uma verdade irrefutável. Eu não posso torná-la uma verdade intocável. Então nós não somos donos da verdade. Agora, essa questão também, ela é uma questão que está nas nossas problematizações acadêmicas e nesse campo acadêmico nós vamos estudando, mobilizando muitos desses conhecimentos, muitos desses entendimentos sobre os quais acabamos de falar, e para isso tem alguns relatórios que tornam, digamos assim, mais factíveis as nossas atividades, os nossos entendimentos acerca do que vamos estudando durante a nossa formação acadêmica. Por exemplo, eu vou falar aqui agora sobre algumas questões que eu chamo de relatórios acadêmicos, ou leitura e redação científica, que são fichamentos, resumos e resenhas. São 3 relatórios fundamentais para a nossa vida acadêmica, para que nós possamos organizar e sistematizar os nossos estudos e a compreensão acerca daquilo que estudamos e, por conseguinte, uma aproximação maior com as teorias e com os autores sobre os quais nos debruçamos para estudar. Às vezes, como eu sempre digo, as pessoas dizem: poxa, eu já li 2, 3 vezes este texto e não consegui entender. É aí que está a questão, é aí que entram esses relatórios. Eles nos ajudam, não a resolver o problema do mundo, mas pelo menos a caminhar um pouco mais confortável nessas nossas andanças acadêmicas, nas nossas leituras, nas nossas compreensões, etc. Vamos começar pelo fichamento. O que é um fichamento? Um fichamento é
uma seleção de ideias de uma obra. É aquele em que se passará o texto do livro ou documento igual ao lido para a ficha. Ora, você pega um texto ou uma obra por inteiro, então você vai ler e vai extrair dali as ideias que são levantadas pelo autor. Você vai extrair dali a mensagem dita pelo autor. Agora, para entender isso, é importante você compreender que o autor, todo autor, ele escreve da seguinte forma: ele lança uma ideia e vai explicando, vai detalhando essa ideia que ele lançou. O que é que entra no seu fichamento? Somente a ideia, não os detalhamentos. Tá? Questões levantadas pelo autor, exemplos que o autor levanta, citações de outros autores que são feitos durante a obra, tá? Na obra. Tá? Nada disso vai para o fichamento, somente a ideia inicial apresentada pelo autor. Então você transcreve literalmente, olha o que eu estou dizendo, é uma transcrição daquelas ideias para o seu campo de fichamento, para a sua ficha, para o seu caderno, tá? Para o seu computador e assim por diante. Ao fazer isso, você coloca aspas, você aspeia aquela ideia desde o início até o final, aquela transcrição, e ao final coloca o número da página de onde foi tirada aquela ideia, de onde foi tirada aquela citação. O fichamento é realizado para ajudar no armazenamento de informações, chave de um livro ou documento. Isso é fundamental para você que lá na frente vai fazer um TCC, por exemplo. Tá? Você precisa de uma citação, então você vai lá e busca, tá, uma citação naquele fichamento que você realizou. Temos também o resumo. E o que é isso, o resumo? O resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Ou seja, o resumo é a apresentação clara das ideias que o autor coloca em uma obra. Tá? É trazer para o seu espaço de construção do resumo, tá, o tema, as ideias e as conclusões do autor, de modo bem claro. Um bom resumo deve apresentar a temática do texto, as ideias levantadas pelo autor e os resultados apresentados pelo autor, que são as conclusões, são as reflexões conclusivas do autor. Então, isso deve constar em um bom resumo. O resumista não deve dar opinião, ele deve evitar comentários pessoais. Ele não deve interferir nas ideias do autor. O resumista, ele deve apenas apresentar as ideias do autor e, de preferência, que esse resumo seja feito na terceira pessoa. Por exemplo, começar o resumo. No presente texto, o autor apresenta tais e tais ideias e assim por diante. Evitar que o resumista se coloque, dê opinião, faça julgamentos. Este não pode fazer isso no resumo. Utilizar de preferência as próprias palavras de quem faz o resumo. Você vai transformar o seu resumo nas suas palavras. Não é nas palavras do texto, como se faz com o fichamento. No resumo, você vai pegar a obra e transformar em suas palavras. Mas que fique claro, sem que esse resumista dê opinião, faça julgamento das ideias do autor. Ele tem que se manter fiel às ideias do autor. Deixar de lado os exemplos dados pelo autor. Mais uma vez, no resumo também não entram exemplos, não entram citações que o autor, porventura, faça durante a sua obra. As ideias devem ser apresentadas em ordem lógica e conforme a apresentada no texto. Você não tem como fazer um resumo, tá, do final para o início do texto. Tá? O resumo ele tem que seguir a ordem do texto, desde o início até o seu final.
Temos também a resenha. A resenha ela é mais elaborada, ela é mais refinada. A resenha é um texto que você pega uma obra, além de resumir o objeto, faz uma avaliação e uma crítica completa do livro ou do documento. A resenha, na resenha você começa apresentando algumas credenciais do autor, depois apresenta as ideias levantadas pelo autor e depois faz a crítica, faz um julgamento, faz uma avaliação, do que o autor traz naquela obra. Então, aqui já temos uma diferença no fichamento e no resumo, ou quem está fazendo o fichamento, quem está fazendo o resumo, não interfere, não se expõe. Já na resenha é diferente. O resenhista, ele se expõe, ele dialoga com o autor, ele dá opinião, ele faz julgamentos, ele avalia, ele aponta os aspectos positivos e negativos da obra, fala sobre as contribuições da obra. Ele trata de um texto, se trata a resenha, portanto, de um texto de informação e de opinião. Informa sobre as ideias do autor, e evidencia também a opinião do resenhista acerca dessas ideias colocadas pela autoria. A resenha também avalia todos os aspectos, levando em consideração a opinião de quem elabora. Quem é que elabora? É o resenhista. Então, tudo que for colocado do autor na resenha, está suscetível de julgamento, é suscetível de opinião, de avaliação do resenhista. A resenha também evidencia a contribuição do autor. Quais são as contribuições do autor? As novas abordagens, os novos conhecimentos, as novas teorias. Tudo isso o resenhista tem que trazer com suas palavras para cá, para a resenha. De modo que, para finalizar, eu coloquei aqui esta reflexão. A resenha não pode se limitar a apreciações impressionistas. A resenha não pode se limitar. Eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Esse não está bom, esse está bom. Não. A resenha, ela vai para além disso. Ela vai para a apresentação das ideias do autor e o julgamento dessas ideias pelo resenhista. E para isso é preciso assumir um posicionamento crítico durante o processo de construção de uma resenha. Pois é, gente. Então, chegamos ao fim. E aqui nós temos algumas informações para que possamos tirar proveito das nossas atividades acadêmicas.